mas muito triste. Talvez esse seja o e-mail mais triste que eu já li aqui no canal. Ela me enviou esse e-mail depois que eu coloquei no ar esse vídeo aqui, onde eu falo sobre a polêmica que me chamavam de velha e falo sobre o que algumas mulheres usam como desculpa para engordar, para ter o corpo estragado, usam desculpa como a gravidez. Já antes disso, já quero falar que eu não estava falando de problemas hormonais, eu não estava falando de doenças, de fatores hereditários, eu estava falando daquelas pessoas realmente que comem muito, não se cuidam, não fazem exercício, não fazem nada e aí engordam e acabam jogando a culpa nos seus bebês. Eu já vou avisando que esse e-mail é muito triste. Eu acho que muita gente aí vai se emocionar, assim como eu me emocionei quando eu li. Bom, vamos lá. Minha mãe me deixou para morrer. Sil, em seu último vídeo você contou sobre seu corpo, disse que os bebês não são responsáveis pelo que aconteceu na sua gestação em relação ao corpo da mãe. E eu concordo muito com você. Hoje gostaria de te contar minha história de vida. Minha mãe engravidou muito novinha de mim. Aos 18 anos ela pesava por volta de 55 quilos, mas na minha gestação ficou pesando mais de 100 quilos. E desde que nasci fui a culpada por ela ter se rasgado de estria, por ter a barriga flácida, ter ficado tão gorda. Tudo era minha culpa, me batia, me espancava, porque eu tinha deixado ela daquela forma. Sofri muito com isso e hoje ainda me dói muito quando eu lembro. Minha mãe é morena, baixa, olhos castanhos e eu nasci loira com olhos claros. E isso foi mais um motivo para essa competição comigo, para ela sempre me jogar para baixo. Eu nunca fui uma menina em que a mãe se preocupou para que eu me vestisse bem, que eu ficasse bem arrumada. Eu sempre estava jogada de lado, andava com o que tinha, roupa rasgada, mas sempre a amei, porque era minha mãe. Então cresci, fui me tornando adolescente, mas sempre fui carinhosa e muito carente. E por isso logo comecei a namorar. E o meu primeiro namorado era muito agressivo, me batia e me ameaçava. E eu não tinha o apoio de ninguém para que eu pudesse me defender. E com isso comecei a descontar na comida todo o meu sofrimento. Até que com a ajuda de uma tia, a qual hoje eu encho a boca para dizer que é minha mãe de coração, eu consegui me livrar desse inferno em que vivia. Meu pai, nessa história toda, sempre ficou na dele. Era o tipo de homem que não se impunha, que não faz nada. Eu estava bem com minha tia, mas minha mãe veio atrás de mim de novo. Claro, ela já não tinha mais uma empregada que lavava, passava, cozinhava de graça para ela. E eu, boba, como sempre, caí na armadilha dela. Abandonei quem mais tinha me ajudado e voltei para casa em setembro. Mas nada havia mudado. Tudo voltou a ser como era. Logo eu comecei a namorar de novo e chegando às festas de final de ano, início de dezembro, meu pai viajou e levou meu irmão junto. Eu não quis ir, porque eu queria ficar com meu namorado. E então, perto do Natal, eu fiquei mal e fui parar no hospital. Acho que por algo de errado que comi. Só que no hospital contraí uma bactéria em um ferimento que eu tinha. E meu rosto começou a inchar e eu voltei ao hospital sozinha. E como sempre, eles não deram a mínima, porque eu ainda não estava tão mal. E mesmo com tudo o que estava acontecendo, minha mãe estava plena, como se eu não tivesse nada. Então, no dia 23 de dezembro, eu tive muita febre durante a noite e mais uma vez precisei me virar sozinha. Quando amanheceu o dia, meu rosto, na região dos olhos, estava cada vez mais inchado e ela veio ao meu quarto e mesmo me vendo daquela forma, disse que ia à praia passar o Natal com as amigas dela. E eu, sem reação, só chorava. Ela me mandou calar a boca e parar com o drama e em seguida foi embora, me deixando mais uma vez sozinha. Passou o dia todo e não parava de inchar meu rosto e eu não tinha dinheiro e nem como avisar meu pai, que estava a 1000 quilômetros de distância. Então fiquei ali, com febre, passando mal. No dia 25, dia de Natal, acordei sozinha mais uma vez e sem enxergar. Quando pensei que tudo estava perdido, meu namorado chegou na minha casa.
Eu já estava com mais de 40 graus de febre e ele me levou ao hospital. Sabe, eu não sei o que teria acontecido comigo se não fosse ele, mas graças a Deus e a ele, eu fiquei bem. E quando eu voltei para casa, adivinha quem estava lá? Minha mãe. Preocupada? Não. Brava, porque a casa não estava limpa e porque percebeu que eu estava bem. Sabe, ela sempre dizia que tinha me dado a vida e que eu tinha acabado com o corpo e a vida dela. E ela um dia iria cobrar por isso. Naquele momento senti que tinha sido deixada para morrer e então fui atrás da minha tia e pedi para morar com ela novamente. E ela, maravilhosa como sempre, me aceitou de braços abertos. Até hoje ela me trata como filha e eu a trato como se fosse minha verdadeira mãe, porque graças a Deus eu tive uma segunda chance. Sil, isso tudo aconteceu quando eu tinha 14 anos, eu ainda brincava. Hoje eu tenho 22 e graças à minha índole e ao meu caráter me tornei uma mulher feliz. Mas tenho muitas cicatrizes desse passado. Sempre sofri muito por ser rejeitada pela pessoa que eu mais amei na vida. Desculpa esse textão enorme e os erros de português, mas eu só precisava conversar. Adoro você. Então, gente, não tem como não se emocionar com esse texto. E saber que tem tantas crianças sendo maltratadas por aí. Uma menina de 14 anos é o momento que mais precisa da mãe. E ela acredita fielmente que a mãe saiu com as amigas pensando que quando voltasse ela estaria morta. E aí ela teria se vingado. Agora eu fico indignada pensando como que um bebezinho que pesa no máximo 3 quilos, mais a placenta, mais o líquido amniótico, dá uns 6 quilos, é responsável por mais de 50 quilos de gordura em uma pessoa. Não venha aqui me dizer que uma pessoa que não é doente, que é uma pessoa saudável, que engorda desse jeito, a culpa é da gravidez. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu sei que tem casos de mulheres que tentaram de tudo e não conseguiram ficar sem estrias e não conseguiram voltar ao peso normal, mas a culpa não é do seu filho. A culpa é da sua genética, é dos seus hormônios, é da sua vida, da sua qualidade de vida, do que você come. A culpa não é do seu filho, até mesmo porque seu filho não pediu para vir ao mundo. Criança nenhuma pede para nascer. Vocês engravidam porque querem, porque se descuidam, porque acham que tem que segurar homem engravidando e isso não vai acontecer. Os filhos são para a vida toda, e não tem muito que a gente pode fazer. Ou a gente cuida, ou a gente não cuida. Ou a gente educa, ou a gente deixa de lado. Nós somos responsáveis pelo futuro dos nossos filhos, pelos traumas que eles vão carregar pelo resto da vida. E saber que quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, chegaram e apontaram o dedo na minha cara dizendo que eu abandonei os meus filhos. Eu nunca abandonei os meus filhos. Eu podia não estar dormindo embaixo do mesmo teto que eles. Só que o que adianta estar presente, estar na mesma casa, se trata o filho dessa maneira, igual a esse animal aí? Não, animal não, gente. Não vamos chamar essa mulher de animal, porque os animais protegem os seus filhos. Os animais protegem a sua cria. Eu acho que é só o ser humano que tem a capacidade de fazer isso, de abandonar seu filho, ainda quando dá para doação, quando abandona no hospital, quando deixa para alguém cuidar, ainda dá para relevar, gente, mas maltratar, espancar, não dá a mínima, não precisava nem ser seu filho, podia ser qualquer pessoa, qualquer ser humano que chega ali e fala, eu estou passando mal, eu estou com febre, me ajude. Você vai virar as costas e abandonar? Esse tipo de gente para mim não tem coração. Não sei, gente, eu não sei o que falar. Eu coloquei esse e-mail no site e eu espero que vocês vão lá deixar comentário, deixem aqui no vídeo também os comentários de vocês. E para você, minha querida, a única coisa que eu tenho para dizer é parabéns, porque você não está usando a desculpa do que fizeram com você no passado para hoje ser uma pessoa igual à sua mãe.
Porque sim, é muito fácil a gente arrumar desculpas, jogar sempre a culpa nos outros. Sempre vai existir aquela pessoa que tenta resolver o problema e aquela pessoa que fala que a culpa é do outro, que o problema sempre foi o outro que causou. Sempre, sempre vão existir pais desleixados, mas como ela falou, a índole e o caráter dela transformaram ela em uma mulher. E sim, as cicatrizes vão continuar, não tem como a gente se livrar. É tipo uma tatuagem, você pode até tirar com laser e tal, mas vai doer e vai sempre deixar um sinal. O legal é você superar, é você entender que aquilo passou, que não precisa voltar e que você não precisa perpetuar isso pelas próximas gerações. Como uma maneira de se vingar da sua mãe, você vai fazer a mesma coisa com os seus filhos, que é o que muito a gente vê por aí. Os pais, as mães passando para os filhos o que elas receberam das mães delas, que muitas vezes não sabiam nem o que estavam fazendo. Então, eu só quero te dar os parabéns, eu quero dizer que a tua história me emocionou, me fez pensar muito a respeito da criação de filhos e tantos e-mails que eu recebo onde as pessoas falam, eu engravidei, eu tô grávida, eu acho que eu vou fazer um aborto, outras, eu já tirei 2 filhos. As pessoas hoje, as mulheres, que quem engravida é a mulher. Podem falar aqui que a culpa também é do homem, mas é a mulher que fica grávida, então cabe à mulher dizer não, cabe à mulher saber o que acontece com o seu corpo. Eu já tive amigas que engravidaram porque estavam tomando determinado remedicamento que cortou o efeito da pílula, ok, mas e por que ainda se entupir com hormônio se existe a camisinha? Não tem mais desculpa no século XXI para você dizer que engravidou sem querer. Se você tem aí alguma história para contar de alguém que engravidou sem querer, me explica como que isso aconteceu. Na hora do sexo você estava inconsciente, na hora do sexo você saiu da sua razão, como assim? Ou você engravidou porque naquele momento você quis satisfazer um homem, hein? Então, meninas, quem gostou desse vídeo, curte esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E mais uma vez, deixe seus comentários construtivos, deixem seus comentários para essa menina linda que escreveu, que hoje está com 22 anos, né? Já não é mais uma menina, se transformou em uma mulher. E tenham esse vídeo como um exemplo para não fazer isso com os filhos de vocês. Veja aí como é que está a sua vida, como é que está o seu relacionamento com a sua filha. Pense nisso. Um beijo e até a próxima história real.